Olá, meninos e meninas. Sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Sou o professor Fernando Jorge Barros Lorgema, de Ciências da Terra e da Vida, do 6º ano. Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, gostaria de vos deixar uma dica. Lave as mãos com frequência, utilize a máscara e mantenha um distanciamento seguro. O nosso sumário de hoje é o seguinte. Unidade 1, a Terra como um planeta especial. Continuidade dessa unidade, onde vamos estudar o capítulo 2, a ciência e o desenvolvimento sustentável. O sumário propriamente dito é desenvolvimento sustentável. Consulte as páginas de 29 a 31 do manual da CTV. Objetivos: ter noção de desenvolvimento sustentável, identificar a importância do desenvolvimento sustentável, compreender a contribuição da ciência para o desenvolvimento sustentável. Antes de iniciar a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de fazermos uma pequena recapitulação o que aprendeu ou aprendeste lá em casa na aula anterior. A aula anterior estudamos a importância da biosfera para a vida na Terra, a biodiversidade existente em Cabo Verde, conceito básico da biosfera, a Terra como um sistema fechado e a sua constituição, os subsistemas que compõem a Terra. Como já vos tinha dito, a nossa aula de hoje, o sumário é desenvolvimento sustentável. Partindo deste contexto, eu gostaria que soubessem essa definição de uma forma universal. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de preencher as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Meninos e meninas, o que é que isto quer dizer? O desenvolvimento sustentável vem da palavra sustentabilidade. O que quer dizer a palavra sustentabilidade? Prestem bem atenção. Sustentabilidade é utilizar os recursos que temos hoje de uma forma moderada e simples para que esses recursos possam alcançar as futuras gerações. De uma forma geral, deve-se utilizar os recursos naturais de forma racional. O que quer dizer forma racional? De uma forma moderada, para não comprometer a geração futura. Isto que é o desenvolvimento sustentável. Esta definição surgiu na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Esta Comissão das Nações Unidas chegaram a um objetivo único quanto ao desenvolvimento sustentável. Quais foram esses objetivos? Manter um desenvolvimento econômico
e também participar na conservação e preservação do ambiente. O crescimento populacional e o desenvolvimento econômico, muitas vezes de forma acelerada, têm levado a um aumento da exploração dos recursos naturais, proporcionando a degradação do ambiente, a extinção das espécies e a escassez da água. Todos sabemos, se houver um aumento da população, é evidente, é claro, que esse aumento da população pode trazer consigo uma aceleração na economia. E essa aceleração na economia leva consigo o que é? Utilização dos recursos naturais de uma maneira descontrolada. Por que se usa os recursos naturais de uma maneira descontrolada se houver aumento da população? Isso faz com que, para abastecer o aumento ou crescimento populacional. E esta aceleração econômica pode trazer consigo a degradação do nosso meio ambiente. Exemplos de fatores econômicos no aumento da poluição do ambiente. Neste momento temos algumas figuras que nos diz a poluição do ar, poluição do solo e abate das árvores. Extinção dos animais, neste caso podemos ver 3 espécies dos animais, temos tigres brancos, estão em via de extinção, aves em via de extinção e também podemos ver ali os rinocerontes brancos em via de extinção. Por que esses animais estão em via de extinção? É devido à caça mortífera. Essa caça mortífera, para que objetivo os caçadores o fazem? Porque esses animais que vocês viram na figura têm um potencial enorme na economia e na sociedade. Ao ter esse valor enorme, geralmente estão sujeitos à caça sucessivamente. E esta caça pode levar consigo o quê? O seu desaparecimento, que nós chamamos de extinção destes mesmos animais. Importância da ciência no desenvolvimento sustentável. A ciência tem um papel fundamental na preservação da água, controle da qualidade do ar, na redução dos impactos das atividades humanas e na contribuição para uma boa gestão dos recursos energéticos. De uma forma geral, a ciência tem um importante desempenho na conservação do meio ambiente. Por que tem esse papel importante? Porque através da ciência, o homem optou-se por vias mais benéficas para conservar e proteger, dessa forma geral, o nosso meio ambiente e o nosso planeta. A nível mundial, muitas atividades humanas têm provocado a poluição, que é uma grande ameaça ao desenvolvimento sustentável de qualquer país. O desenvolvimento não é sustentável se não houver água de qualidade, ar de qualidade e solo com qualidade. Como sabemos, ar, água e solo são principais materiais ou recursos que sustentam a vida no nosso planeta. E temos que ter em consideração esses recursos como recursos fundamentais para manter a nossa espécie no nosso planeta. Sendo fundamentais, não devem ser
poluídos. E a sustentabilidade diz, quando se diz que um país é sustentável, ou o mundo é sustentável, é quando tiver solo de qualidade, água de qualidade e ar de qualidade. Para terminarmos esse contexto, entramos nos fatores que podem contribuir para a poluição das águas, do ar e do solo em Cabo Verde. Mas esses fatores são fatores que devemos ter muito em consideração para evitar a poluição. Estes fatores temos a quantidade do lixo produzido e o seu armazenamento e tratamento. Uso de produtos químicos na agricultura, nomeadamente pesticidas, herbicidas, pois pode haver infiltração e contaminação de águas subterrâneas. Tratamento de águas residuais. Os esgotos contêm frequentemente os micro-organismos patogénicos. Poluição do mar e das praias. Em Cabo Verde, a nossa alimentação é à base de peixes e mariscos. As nossas praias e toda a orla marítima é importante para a qualidade de vida e o turismo. A poluição atmosférica, ao ponto de haver alteração da qualidade do ar, pode, por exemplo, afetar gravemente as vias respiratórias e contribuir para o aquecimento global e a destruição da camada de ozônio. Esses fatores, de uma forma geral, devemos ter em conta, esses fatores são importantes para evitar desastres naturais. Normalmente, como nós sabemos, o nosso país é um conjunto de ilhas, que nós chamamos de país arquipelágico. Nós dependemos muito, a nossa alimentação depende muito do mar. E a nossa economia, principalmente também, depende muito do mar. O que fazer para evitar? Evitar a poluição marinha. Evitando a poluição marinha, isto quer nos dizer que estamos a contribuir para a sustentabilidade das futuras gerações. Na agricultura, não devemos utilizar produtos químicos, pesticidas, herbicidas, porque estes produtos químicos, ao serem usados de uma maneira descontrolada e excessiva, pode afetar o solo e as águas subterrâneas, que nós chamamos de lençóis freáticos. E também, quanto à poluição do ar, não devemos optar muito na queima de combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? Petróleo, gasolina, né? Se utilizamos transportes que utilizam muito esses combustíveis, isso pode levar à poluição da atmosfera onde estamos inseridos. De uma forma geral, vocês têm que saber, para termos a sustentabilidade em Cabo Verde, é bom que evitemos esses impactos que podem trazer uma destruição total do nosso meio onde estamos, ou então onde estamos inseridos, que é o nosso meio ambiente, tanto no mar, como na água, no solo, por aí fora. Medidas com base na ciência para a sustentabilidade da água, do ar
e do solo em Cabo Verde. Meninos, essas medidas vamos vê-las agora através de pequenas figuras que vos façam entender que essas medidas são importantes para o nosso país Cabo Verde. Prestem lá atenção. No domínio da água, saneamento da água na Ponta Preta, por exemplo, podemos ver aí uma figura, reciclagem das águas residuais, preservação de lençóis de água. Como sabemos, no domínio da água temos uma política fundamental, porque todos nós sabemos que Cabo Verde é um país que tem limitação nas águas, principalmente a água potável e também a água para o uso na agricultura e outras atividades. Temos que ter muito cuidado na sustentabilidade da água no nosso país. Quais são os cuidados para preservar a água em Cabo Verde? Um dos primeiros cuidados é o saneamento da água. Ter uma água impecável, prático para utilização no nosso dia a dia. Aproveita-se também as águas residuais. De onde vêm as águas residuais? As águas residuais vêm de natureza diversas. Essas águas também devem ser reaproveitadas para a prática da agricultura. Também sabemos que Cabo Verde é um país com problemas da seca, por falta de chuva. Quando houver uma chuva, as barragens construídas no nosso país têm este objetivo de manter a toalha freática ou então as águas subterrâneas existentes no nosso país. Mantendo essas águas subterrâneas, isso também leva consigo o quê? Uma prática racional de uso dos recursos hídricos ou recurso de água, como todos nós o sabemos. Domínio do ar. No ar, temos, no ambiente industrial, controlar os gases expelidos, tratar o lixo doméstico e urbano, implementar a reciclagem do lixo, tratar o lixo doméstico e urbano de forma adequada. Por que devemos fazer isto? Ou por que devemos implementar essas políticas? Porque essas políticas a serem implementadas, obviamente, nos proteja de poluição, principalmente a poluição do ar. Porque todos nós sabemos que o ar que nós respiramos é fundamental para a nossa vida. É fundamental para a oxigenação do nosso organismo. Como é fundamental, temos que preservá-la e não poluí-la, evitando esses fatores que acabamos agora de ver. Em seguida, seguimos para o domínio do solo. Evitar a poluição e minimizar a erosão do solo. Preservar as florestas e fazer reflorestamento. Utilizar nos solos fertilizantes naturais. Uma agricultura biológica e combater as pragas. Como sabemos, no domínio do solo, também o nosso país carece de problemas de solo, de solos sustentáveis. Do pouco que nós temos, devemos preservá-lo, conservá-lo. Mas como conservar os solos? Primeiro, evitar a poluição do solo. Segundo, fazer a reflorestação. O que significa reflorestação? Cortamos uma árvore, ou duas ou três, devemos o quê? Reflorestar essa zona para manter o equilíbrio do ecossistema, ou então o equilíbrio dos seres vivos que existem, a biodiversidade que existem nestas localidades. Também devemos o quê? Nos solos, não utilizar os solos de uma forma irracional. O que significa utilizar os solos de forma irracional? Não devemos utilizar os solos de uma maneira descontrolada. Deve-se utilizar de uma maneira controlada. Exigindo esses requisitos,
assim podemos assim dizer que estamos a seguir um exemplo da sustentabilidade no domínio dos solos. Durante a nossa aula, aprendemos muitas coisas sobre a sustentabilidade, de uma forma geral, e a sustentabilidade no nosso país, que é Cabo Verde. Aprendendo o que aprendemos hoje, obviamente, queria-vos deixar um pequeno exercício para vos testar os vossos conhecimentos do que foi aprendido nessa aula de hoje. Indica 2 exemplos das ações humanas contra o meio ambiente. Vou deixar-vos um tempinho com a ajuda dos vossos pais ou de uma pessoa lá em casa para a resolução deste exercício. Espero que tenham conseguido resolver o exercício que vos deixei há uns minutos atrás. Vamos, em conjunto, fazer as devidas correções. Indica 2 exemplos das ações humanas contra o meio ambiente. Desmatamento das florestas, poluição de rios, mares e florestas e uso indevido da água e de energia. Existem mais exemplos, mas estes são um dos exemplos corretos do nosso exercício. Praticamente estamos no fim da nossa aula. Vou-vos deixar um TPC, trabalho para casa, para resolverem e com a ajuda dos vossos pais que consigam ter uma resposta mais correta. Vamos ao TPC. A primeira pergunta. Faz uma pequena pesquisa no seu manual de CTV, na página 35, e responde à questão que se segue. 1.1. O que são resíduos sólidos? Com este exercício, peça ajuda ao seu professor na escola ou então ao teu encarregado de educação em casa, no sentido, juntos, resolver e ter uma resposta correta. Vamos fazer um resumo do que vimos na aula de hoje. Estudamos o conceito básico para o desenvolvimento sustentável, algumas medidas para a sustentabilidade ambiental em Cabo Verde, contribuição da ciência para o desenvolvimento sustentável. Chegamos ao fim do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham gostado da nossa lição ou da nossa aula de hoje. Até a próxima.